Olá, meu amado, minha amada, paz de fogo. Estamos começando mais uma formação da Missão ID com o tema de hoje, Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua palavra, a nossa palavra, a maravilhosa palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mas antes, vamos entrar na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai amado, Pai santo, Pai de bondade, estamos à Tua presença. Queremos mergulhar, Senhor, aos pés da Tua cruz. Queremos estar aos pés da Tua cruz, Senhor, te louvar, te glorificar por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Exaltado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Quero te bendizer, te glorificar, Senhor, pelo privilégio de também ser filho de Deus. Filhos adotivos, Senhor, somos, graças ao Teu sacrifício na cruz. Te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, Senhor. Que todas as pessoas do mundo possam conhecer Jesus. Essa é a nossa missão. A melhor coisa do mundo é te conhecer, Senhor. Que todos possam conhecer-te. Muito obrigado. Amém. Olá, meu amado, você que ligou agora, né? Manda essa live para alguém, para outras pessoas poderem assistir. Todas as quartas-feiras aqui na ID, às 8 horas, né? Temos uma formação, né? Missão ID SJC. Então esparrame isso aí para as pessoas, né? Sempre tem um pregador, tem um formador, tem alguém aqui trazendo uma mensagem da maravilhosa palavra de Deus para você. É sempre feito com muito carinho, com muito amor, porque você merece. Você merece. Mateus 16, 13. Chegando ao território de Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Amados irmãos, que coisa maravilhosa, né? Aqui o texto é muito longo, né? Não vou ler todo, porque eu quero ficar mais nas palavras de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quero ficar nesse contexto, mas para contextualizar, Jesus perguntou para as pessoas, aos seus discípulos, o que o povo está falando a meu respeito, né? O que o povo fala a respeito de Jesus, né? Hoje, né, o que as pessoas falam a respeito de Jesus? Muitos falam que ele é um profeta, muitos falam que ele é um guru, muitos falam que ele é um homem iluminado, muitos falam que ele é um revolucionário, muitos falam que ele é um homem que veio libertar o povo das mãos dos opressores. Então, existem muitas visões de Jesus. Muitas visões. Mas por que tem muitas visões de Jesus? Aqui o texto fala: o que dizem a meu respeito? Uns falam que você é João Batista. Então tinha um povo, não, ele é João Batista, é um povo um pouco mais legalista, né? Um povo mais, não, é João Batista. Jesus é um cara duro, é um cara que coloca a lei acima de tudo, é um homem intransigente, é um homem que está lá no deserto igual João Batista, comendo mel e gafanhoto, é um homem radical. Não, uns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Não, Jesus é o homem do fogo, é o homem do milagre. Ele põe a mão, o cego enxerga, o mudo fala, o paralítico anda, os leprosos são curados. Ele é uma espécie de Elias. Não, ele é uma espécie de Jeremias. Jeremias é aquele que chorava constantemente. Então ele é um homem cheio de compaixão, é um homem que chora. E outros diziam: é apenas um dos profetas. Aí o Senhor perguntou: mas para vocês, quem eu sou? E aí Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. E amados, mas isso aí é algo muito forte. É algo extremamente forte. Por que é algo muito forte? A gente fala Filho de Deus hoje, você é Filho de Deus, a gente não entende muito o significado para aquela época. No Antigo Testamento, você pega o Salmo 2, versículo 7, era um título que era usado para os reis de Israel. Então, quem eram o Filho de Deus? Os reis de Israel. E também em Oséias, capítulo 11, versículo 1, Deus chamava o povo de Israel
meu filho, Israel, meu filho. Então, ser filho de Deus significava ser escolhido para uma missão, ser escolhido para algo muito especial. Então, o rei de Israel era escolhido para algo muito especial. Aí temos Davi, temos tantos Saul, tantos reis, temos o povo de Israel, que foi um povo, uma nação santa, escolhida para algo especial, né? E, gente, o Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel daquele tempo. As pessoas fazem essa bagunça aí hoje, né? Não tem nada a ver, gente, nada a ver. É a mesma coisa que você falar que os romanos são os italianos, gente. São coisas diferentes, né? Tem algumas coisas que os italianos herdaram dos romanos, né? Mas não são coisas diferentes. Então, esse título tinha um peso político e religioso muito forte. Os romanos achavam que o imperador era os filhos dos deuses, né? Então, ave César, César é o Senhor, sim, César é o Senhor. Significava que ele era o Senhor, que ele era o filho do Deus, dos deuses, né? Ele era aquele que estava acima de tudo. E para o judeu, quando você chamava alguém de filho de Deus, um homem, era uma blasfêmia. Mas quando você chega nos evangelhos, a gente percebe essa mudança profunda. No Evangelho de São Marcos, Jesus vai se revelar que ele é o Filho de Deus aos poucos. Depois, como lição de casa, você vai ler o Evangelho de São Marcos, que Jesus, quando ele curava as pessoas, e, cara, não fala que o Filho de Deus, fica quieto. Os demônios, tu és o Filho de Deus, fica quieto. E Pedro, você é o Filho de Deus, não pode. Mas lá na cruz vai ser revelado que ele é o Filho de Deus no Evangelho de São Marcos. E Marcos começa apresentando no início, Marcos 1:1, Jesus, o Filho de Deus. E em Marcos vamos ter esse reconhecimento progressivo nos evangelhos. Aos pouquinhos você vai ver no Evangelho de Marcos o reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus. Isso está presente nos 4 evangelhos. Você pega no Evangelho de Mateus, no 3,17, quando Jesus vai ser batizado, o Pai fala: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Sabe, aí está o meu filho amado. Então, em Mateus, existe uma ligação direta. Jesus é o Filho de Deus. É nele que está a promessa messiânica. É ele que eu me comprazo. É mais ou menos como o Pai olhasse do céu, ele fosse hoje, né? Ele é o cara. É ele, né? Pá! É ele, né? E João Batista depois, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, quem é o Filho do Homem, né? Para João Batista é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Nicodemos é um mestre de Israel. Para Samaritano é um profeta. Para a mulher de Pôncio Pilatos, olha, não se mexa com esse homem aí, eu tive um sonho com ele. Mas para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? No Evangelho de São Lucas 1,35, o anjo diz a Maria: o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Para o anjo Gabriel, ele é o Filho de Deus. E olha como em São Lucas o enfoque está na ação do Espírito Santo, né? O santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus sob a ação do Espírito Santo. No Evangelho de São João, o enfoque, né, está no verbo. No princípio era o verbo se fez carne, né? João 14 também, João 3,16, Deus enviou o mundo ao seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o enfoque está no verbo eterno, pré-existente, gerado, não criado. Isso é muito forte. O verbo existe antes da criação. Aí você pode imaginar, né? Antes da criação, ele é adorado pelos anjos. Os anjos ficavam no céu, santo, 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 é o Senhor do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Os anjos olhavam, se esbaldavam de olhar o verbo e adoravam, e exaltavam e glorificavam, e o verbo se faz carne. E o Filho é o Filho de Deus, gente. Ele tem a mesma natureza do Pai. Sabe, nós somos filhos adotivos. Não, ele tem a mesma natureza do Pai. E o verbo se faz carne. E esse verbo que se faz carne, né? João fala no Evangelho capítulo 20, 21, que ele fez muitos milagres. Se fosse contar os milagres que ele fez, não caberia em livro nenhum no mundo. Então Jesus deve ter feito muitos e muitos milagres.
São João narra 7 milagres, 7, né? Para mostrar que ele é o Filho de Deus. Olha que coisa forte, né? Ele fala, eu sou a luz do mundo e cura um cego. Ele fala, eu sou a ressurreição e ressuscito o morto. Então, no Evangelho de São João, ele faz 7 milagres, né? Ele transforma a água em vinho, ele anda sobre as águas, enfim, ele cura paralítico, ele vai fazendo milagres para mostrar que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E os sinais mostram a sua autoridade divina. Eu sou Deus. Cada milagre que ele faz, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou enviado do Pai. Então os milagres de Jesus são os milagres assim, além de autênticos, eles são incontestáveis. São milagres assim, estupendos. Você vê, nós estamos ali há mais de 2000 anos que passamos sobre a história de Jesus. E por que se fala dele até hoje? Até hoje se fala de Jesus. Se ele não tivesse feito esses milagres, seria mais um pregador, uma pessoa que falou. Mas ele tem autoridade porque ele fazia milagres. E a autoridade dele, como Filho de Deus, era tão forte que ele tinha autoridade sobre a lei. Para ter autoridade sobre a lei, porque no Antigo Testamento, né, Deus fez um monte de lei. Aí você pega em Mateus 5, mas eu vos digo. Ah, mas está no Antigo Testamento, mas eu vos digo. Mas está lá, mas eu. Gente, quem pode fazer? Imagina só, eu chegar hoje, imagina eu aqui na rua, ó, gente, Jesus falou para amar o próximo. Aí eu chego, não, mas eu vos digo. Mas quem é você para contestar? Quem é você para. Peraí, é Jesus que falou, mesma coisa, o Pai falou, mas eu vos digo. Porque eu estou em consonância com o Pai. Porque eu e o Pai somos um só. Nós temos a mesma natureza. O Verbo se fez carne e age em autoridade própria. É muito forte. Você pega lá, por exemplo, quando Pedro ele vai no templo, ele fala, em nome de quem que ele faz o milagre? Olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele usa a autoridade de Jesus. Jesus não. É em nome do Pai? Não. Ele falava, levanta e anda. Ele só falava, levanta e anda. Toma sua maca e ser curado. Ele agia na sua própria autoridade. E mais, no Antigo Testamento, só Deus podia perdoar pecados. E aí, aquele homem lá em Marcos 2,5, né, desce para aquela maca, né, e não consegue andar. Jesus olha para ele e fala, filho, os teus pecados são perdoados. Aí a pessoa, quem você pensa que é que vai perdoar pecado? Para vocês verem que eu tenho o poder para perdoar pecado, o que é mais fácil? Mandar ele levantar e andar ou perdoar o pecado? Aí o pessoal falou, opa, se te falar, vai que te fala que é mais fácil levantar e andar, e o homem levanta e anda. Ficaram quietos. E Jesus falou, então eu te ordeno, levanta e anda, e os teus pecados são perdoados. Amado, é muito forte isso. E ele ressuscita. A ressurreição do Senhor, né? Ele ressuscitou. E aí está o centro do cristianismo. Ele morreu numa cruz e ressuscitou. Isso é a prova da sua identidade. Eu diria que esse evento supremo confirma a identidade dele como Filho de Deus. Que maravilha. Isso é tremendo, né? Agora, gente, a gente precisa pensar também, gente, que, poxa, mas Jesus é o Filho de Deus. O que isso implica na minha história, na minha vida? Gálatas 4:4. Vamos ver? Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus nos enviou o seu Filho, que é único, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua doação. Olha só, somos adotados. A prova que vós sois filhos de Deus é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não é mais escravo, mas filho. Se és filho, também é herdeiro por Deus. A importância de Jesus ser o Filho de Deus é que nos tornou filhos adotivos do Pai. Olha que maravilha. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não temos a mesma natureza de Jesus. Jesus é 100% Deus, 100% homem, né?
É uma pessoa, o verbo, com duas naturezas, a humana e a divina. Nós somos 100% humanos, mas somos adotados como filhos de Deus, né? Então, ali o concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, definiu que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro. Havia uma heresia na época, no século IV, que Jesus era uma criatura superior às outras, como tem hoje. Muitas pessoas falam que Jesus é um homem iluminado, é um profeta. Quantos que creem que realmente que Jesus é o Filho de Deus? Agora, o que implica? Gente, vamos lá. O que implica acreditar? E não basta você acreditar, né? Você tem que crer, confiar que Jesus é o Filho de Deus. O que implica isso na sua vida? Quando você confia que Jesus é o Filho de Deus, você vai confiar a autoridade da sua vida a Jesus. Entendeu? Então, Jesus ele tem comando na minha vida. Jesus, então, ele é o meu Senhor e Salvador. Quando você reconhece que ele é o Filho de Deus, ele é o meu Salvador. Ele me salvou naquela cruz. Eu não tinha um caminho aberto para o céu. Ele me abriu o caminho para o céu. Então, como ele é meu Senhor agora, eu posso viver a verdadeira liberdade de filho de Deus. Eu posso anunciar ao mundo que Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor. Meu amado, que coisa maravilhosa. Deus enviou o seu Filho por amor. O Filho de Deus veio ao mundo por amor, né? Mas como é que ele pode ser... Gente, Jesus e o Pai são um só. Aliás, a teologia católica fala da pericorese. O Pai está mergulhado o tempo inteiro no Filho, o Filho está mergulhado no Pai, o Pai está mergulhado no Espírito, o Espírito no Filho. As três pessoas estão inteirinhas, uma dentro da outra. Nosso Deus é Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, para ser mais perfeito na teologia, né? É um só Deus, três pessoas. Então, amado, pensar em Jesus como Filho de Deus, isso afeta profundamente a minha vida. Porque se eu aceito Jesus como Filho de Deus, eu tenho que pensar, eu sou filho adotado, então eu tenho uma paternidade, Deus é Pai. Pai que é amor. E o que muda? Muda que Jesus ele passa a ser o quê? O centro da minha história. E aí eu vivo a minha identidade de filho de Deus, ou seja, Jesus passa a ser o Senhor da minha vida. Então, meu amado, é mais ou menos assim. Você tem sua vida, você vai para a escola, você vai para o trabalho, você namora, você tem os seus afazeres, você tem o seu partido político, seu time de futebol, sua namorada, sua família, todas essas coisas. O que muda? Jesus fica no centro disso tudo. Jesus passa a ser a pessoa mais importante da sua vida. Olha que maravilha. Aí a pergunta que eu te faço para encerrar é: Jesus é a pessoa mais importante da sua vida? Deixa eu perguntar mais uma vez. O Filho de Deus, o Verbo encarnado que o Daniel pregou para nós aqui, é a pessoa mais importante da sua vida? E se ele é, isso o que muda na minha vida? Porque uma coisa é, se Jesus é a pessoa mais importante da minha vida, eu vou ver de uma forma totalmente diferente, debaixo do seu senhorio. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, Pai santo, Pai de bondade, estamos na tua presença. Quero te agradecer e te me dizer porque Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus que se encarnou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por se encarnar. Obrigado pelos seus milagres, que são a prova da sua filiação. Obrigado, Senhor, porque você andou pelas ruas fazendo curas e milagres. Obrigado por morrer na cruz para nos salvar. Obrigado por nos adotar como Filho de Deus. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos. Senhor, é muito bom estar na tua presença. Muito bom poder te louvar e glorificar. Eu quero entregar
cada pessoa que está assistindo essa live agora, Senhor. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, que o Senhor possa derramar Teu Espírito Santo, que o Senhor possa curar fisicamente, que o Senhor possa abrir a porta para quem está desempregado, para quem está com aflição, para quem está com tristeza. Você que está em casa, apresenta as suas tristezas ao Senhor, apresenta as suas angústias ao Senhor, porque Deus é bom, Deus te ama. Forte abraço, fiquem com o Filho de Deus.